O som é só para lá. Glória a Deus. E tome chuva, viu? Glória. Aleluia. E o motorista veio bem devagar. Meu Deus, Jesus, bota o pé nesse acelerador. Mas a gente chegou. Aleluia. Mateus capítulo 7. Hoje é sexta-feira, o culto é de libertação, não é isso? Então tem uma palavra de Deus para nos libertar, viu? Aleluia. Glória a Jesus. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5. No sermão da montanha do Senhor, ele está dando instruções a respeito do reino de Deus. E tem uma instrução tremenda para nós. Também está em Lucas capítulo 6, mas é só Mateus capítulo 7. Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus capítulo 7. Todos acharam? Deixa todo mundo achar para a gente ler junto. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 7. Primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Amém. Todo mundo achou? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Porque reparas um argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quem diz amém? Amém. Pode sentar, amados. Eu sei que não vai dar tempo de falar tanta referência aqui, eu tenho um esboço pronto sobre esse tema, mas o que eu puder falar da parte de Deus, eu falarei. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho e Verdade. ninguém vê ao Pai senão por mim. Em João 17,6 ele diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o próprio Cristo é a verdade encarnada, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, é a palavra encarnada, ele é a própria verdade. Se ele é a verdade, a palavra é a verdade, tem um pecado gravíssimo contra nós, que o Senhor vai cobrar no dia do juízo. Então é melhor a gente aqui se policiar, vigiar e ser liberto deste pecado. E qual é? Versículo 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E que pecado é esse aqui que ele está falando? Jesus senta no monte, né? Capítulo 5 aqui, ele senta no monte, e os dois capítulos aqui são só instruções a respeito do reino. É o pecado da hipocrisia. O quê? Pecado da hipocrisia. Pecado de quê? Hipocrisia. Está muito fraco. Pecado de quê? Hipocrisia. Hipocrisia. Ser liberto da hipocrisia. Porque às vezes pensa que culto a Deus de libertação é só de encapeta, né? De expulsar demônio. É nada. Tem muita coisa que ainda está enganchada em nós, dos nossos sentimentos mundanos, que o Espírito Santo está trabalhando. E tem muita gente dando dor de cabeça ao Espírito Santo, uma linguagem meio humana para a gente entender. Tem muita gente dando trabalho para Deus, crente, dando muito trabalho para Deus. Eu lembro se é capítulo 56, se é 57, eu não recordo, mas Isaías, Deus diz: vós me deste muito trabalho com seus pecados. Olha como o povo deu trabalho a Deus, o povo de Israel, com os pecados. O povo dá trabalho a Deus. Uma vez, o irmão ligando para mim, e ele tome no pecado, querendo nada com Jesus. Eu disse: meu amado, tu dá muito trabalho para Deus, meu irmão. Aí essa palavra ficou na mente dele, e até hoje ele lembra, ficou na mente. E a gente lendo a palavra, eu mostrei para ele lá, ó, tá aqui em Isaías, ó, o povo de Israel deu trabalho para Deus, e tu tá igualzinho, isso. Deus vai te pegar, dar uma cajadada no teu quengo aí para tu se orientar, tu se aprumar.
Então tem muita gente dando trabalho para Deus. Capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que o Espírito Santo luta contra a carne contra o Espírito. E Paulo diz, se a gente for dele, está no mesmo Espírito, não é? Está no mesmo Espírito. Quem está na carne não é sujeito à lei de Deus e nem pode ser. Então quem está na carne está nos desejos humanos, cedendo às tentações do diabo. O diabo seduz e cai nesse fascínio, nesse encanto, e dá trabalho para o Espírito Santo. Dá muito trabalho ao Espírito Santo. Quando teve um culto na casa da minha cunhada, antes de vocês chegarem, eu estava indo levando as cadeiras, e aí no meio da rua, não sei se vocês viram ali, tem uma igreja, não sei se vocês viram. Aí, quando eu estava indo, tinha uma irmã lá, dando lugar, aí disse assim, que amor é esse? Se a gente for infiel, Deus continua fiel. Se a gente abandonar, Ele nunca vai nos abandonar. Que amor é esse, irmão? E eu passei, eu disse sim. E o obreiro no altar, não é? Nem sequer repreende uma palavra dessa. Quem disse essa história? Quem foi que ele ensinou? Paulo diz a Timóteo, se a gente for infiel, Deus continua fiel, pois não pode negar a si mesmo. Abandone Deus, vê se você não me abandona. É o quê? Deixe Deus, vê se Ele vai atrás de você. Que conversa é essa? Que amor é esse? Hebreus 10, 28. O justo viverá. E se ele recuar? Minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em ninguém que se apostata, crente. Hebreus capítulo 6, é porque é culto de doutrina, né? Porque não é culto de doutrina. Doutrina da palavra. Hebreus capítulo 6, o escritor diz que depois que conheceu o Espírito Santo, provou o dom celestial e voltou, recaiu no pecado, colocou Jesus de novo na cruz, crucificou e colocou Cristo ao vitupério. O que é vitupério? Vergonha. Aquele que se desvia do Senhor, colocou Jesus de novo na cruz e colocou Jesus de novo a vergonha. Aí o escritor diz que é impossível que essa pessoa se reconcilie, porque já desceu as águas, tomou ceia, recebeu o Espírito Santo e abandonou. Deus vai atrás de um lixo desse, voltou a dar lugar para o diabo, crente. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Que amor? Paulo diz assim, Deus não pode ser infiel a Ele mesmo. Deus nunca vai mudar por mim e por você. Ele é o que Ele é. Aí Paulo diz, se a gente for infiel, Deus permanece fiel. Se tu estiver com Cristo, tu tens a graça e a misericórdia. Se tu abandonaste, Pedro diz na segunda carta, que tu e eu, depois que provou, melhor que nunca tivesse conhecido o dom da justiça, voltou a comer o próprio vômito. Está lá, 2 Pedro 2:20, 2, capítulo 2, versículo 19 e 20. É como um porco que depois tomou banho e voltou para o lamaçal. Oxê, eu estou citando só o Novo Testamento, viu? Que é a palavra de Jesus, João 15, vós sois as varas, eu sou a oliveira verdadeira. Toda vara que tiver em mim que não dá fruto, corta, e joga fora e seca, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vai, abandona, Aleluia. abandona o Senhor. Quer mais um tiquinho? Agora é Paulo, Romanos capítulo 11. Paulo diz que a gente é o zambujeiro, né? Injertado na oliveira verdadeira. Paulo diz assim, ó, para Israel que pecou, severidade. Para nós que cremos em Jesus, bondade. Aí Paulo diz, teme. Porque Aleluia, se para o fruto glória verdadeiro foi severidade, quanto mais tu, que é o zambujeiro injertado, ou seja, a gente não é da aliança, não somos descendentes do sangue de Abraão, somos descendentes do sangue de Jesus. Aí Paulo diz, se a gente não temer como Deus cortou Israel, Deus vai nos cortar. Aí eu fui, e meu Deus, isso não entra nos meus ouvidos não, irmão. Sabe por quê? Eu entendo que a igreja que não tem estudo da palavra. E sabe o que é o pior? É o obreiro que fica sentado e não repreende. Olha, a irmã disse uma heresia terrível. E o povo, glória, glória. Sabe o que significa? Se eu abandonar, Deus ainda me quer. Aonde está isso na escritura? Quer um tiquinho mais para eu entrar no texto aqui, sobre hipocrisia? Palavra de Jesus, Mateus 12. Ai, Jesus, 12:43. Jesus diz, quando o espírito imundo sai da casa, que é tu e eu, vai para o deserto. Não aguenta o deserto, volta. Acha a casa limpa, varrida e adornada. Chama 7 espíritos piores do que ele. E o último estado é pior do que o primeiro. Abandona Cristo. Vem 8 capeta trabalhando a mim na sua vida. E o que a gente nunca fez na vida, os demônios vai levar a gente para fazer. Quem nunca matou, os demônios vai fazer matar.
O mesmo rapaz que eu disse que ele estava dando trabalho a Deus, ele se afastou. Sabe o que ele estava cheirando? Cocaína. Ele pediu oração a mim. Nunca na vida dele ele só bebia, mas agora estava cheirando pó. Eu disse, ele sabe por quê? 8 demônios estão no teu couro. Te arrepende e volta para Jesus. Aleluia. Se cumpre ou não? Oh, Deus grande. Se cumpre ou não? Se cumpre ou não? Diga para a irmã, diga assim, se tu abandonar Jesus, ele te abandonará. Agora, se tu abandonar, diz a teu irmão, crente, se tu abandonar e não se arrepender, 8 demônios vai te pegar. Oi. Que conversa é essa, irmão? Que conversa é essa? Que amor é esse? O amor dele é quem obedece, não esqueça disso. Jesus te ama, cuidado até no evangelismo, eu sempre digo isso, cuidado quando você for evangelizar. Um gay, catimbozê, diz assim, não aceita essa palavra, Jesus te ama. Diga que também Ogum te ama, Xangô também te ama, Pombagira te ama. Vai, diz assim, Jesus te ama para um pecador que não é arrependido. Diga, arrepende o teu pecado, irmão. Jesus morreu por ti e por mim. Eu creio, se tu morrer no teu pecado, tu vai para o inferno. Dói, mas tu pregasse o evangelho. Vai, diz que Jesus te ama e tu encontra um desse. Jesus me ama, obrigado, mas Xangô também te ama, Pombagira te ama, Ogum também te ama. Vai, prega docinho na boquinha de quem está com capeta no couro. Vai. Uma vez evangelizando, eu evangelista, a gente encontrou 2. Aí no meio tinha lá um noiado, uma capica de maconha triste, e ele com um copo de cerveja. Já tem Jesus no coração, irmão. Eu olhei para a cara dele, o senhor tem Jesus? Tem. Eu disse, Jesus é cachaceiro? É isso, irmão. Está bebendo cerveja? É não. Aí, o Jesus é maconheiro? É? O que é isso, irmão? E era desviado da igreja, viu? Desviado. Irmão, ore por mim, depois eu vou para a igreja. Tá bom, amado. Mas lembra que Jesus está voltando, só com essa palavra. A gente foi embora até hoje. Jesus te ama? Olha, um copo de cerveja assim mesmo, descartável. Tomando um e fumando maconha. Jesus te ama. Vai nessa, Jesus te ama. Cheio de capeta. Ei! Aleluia. Aleluia. Então cuidado, essa historinha. Que amor é esse? Olha, irmão, está doendo meus ouvidos. Não vê assim, olha, doeu. Porque é fora, irmão. O que dói é nem ela que está falando errado, é como ela aprendeu errado, irmão. Como ela aprendeu errado. Não vá nessa história que Jesus te ama, não. E arrepende enquanto Deus está dando tempo. Eu disse para um jovem Tiago na Ibiribeira. A mãe dele deu a palavra pela aí, pastor. Eu disse, olha, honra teu pai e tua mãe para que teu dia se prolongue na terra. Senão Deus abre a terra e te desce. E você, Jesus te ama, é? O mandamento que Deus me deu foi honrar o pai e a mãe. 15 dias depois está Tiago assassinado, rapaz. E aí? Eu vou dizer que Jesus te ama? Quem matou Tiago, o cara foi, a população foi e matou ele, lixou ali em Porto Alegre, na Ibiribeira. 2 jovens morreram num dia só. Olha, Jesus te ama. Olha, Jesus te ama. Palavra de Jesus, João 14, 21 e 23. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Quem não me ama, não obedece os meus mandamentos. Quem me ama, eu e meu pai viremos e faremos nele morada. Dê glória para o Senhor por essa palavra. João 8,47, Jesus disse, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus, rapaz. Quem é de Deus, presta atenção nas palavras do Senhor. Quem não é de Deus é do diabo. E quem é do diabo não quer ouvir a palavra do Senhor. E o pecado de hipocrisia, para a gente ser liberto, é o pecado da falsidade, crente, da máscara. O hipócrita, ele é mascarado, ele é fingido, é um ator, é uma atriz. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Eu vi um vídeo na igreja, aí o irmão estava filmando, aí estava a menina assim, ó, no meio da juventude, da mocidade, era uma Assembleia de Deus, ela assim, ó, mas ela com a mão na cara, ela fez isso assim, ó, irmão Kézia, ela abriu o olho, ó, porque ela viu o irmão filmando. Quando ela viu que o irmão pegou ela começou o espiripaque dela ali, mexer, ó, mexer, pular, só porque ela viu que o irmão estava filmando ela. Cuidado com o movimento troncho, crente.
muita gente mascarada, fingida, não tem nada do Espírito Santo. 1 João capítulo 4, versículo 1, João diz: filhinhos, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Aleluia. Tu e eu temos que provar se os espíritos que se manifestam são de Deus, crente. Como é que eu sei que é o mover do Espírito Santo? Eu falei aqui da outra vez que ministrei, João 14, 13, 14, 15. Jesus disse assim: quando o Espírito Santo vier, ele me glorificará, falará daquilo que é meu. Olha, quando eu sei que é o Espírito Santo trabalhando, aonde tiver uma pessoa usada por ele, onde tiver, o Espírito Santo leva a gente para o nome de Jesus, centraliza a nossa fé em Jesus. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo não precisa desmaiar ninguém, pular, rodopiar. Não vai ser essa, crente. Você já viu Jesus nesse sentido? Pulando, desmaiando? Não. Isso é coisa de capeta. Não, vigia. Vigia. O Espírito Santo é centrado. E não tem duas conversas, é uma só. Aí você entende que o Espírito de Deus está se manifestando, porque Jesus é o foco, Jesus é o centro das atenções. Dê glória para o Senhor. Aleluia. Então, quando é o pecado da hipocrisia, é o pecado da máscara, de fingir, do fingimento, da falsidade. Aleluia. A palavra sincero, isso é muito interessante. A origem da palavra sincero, na Idade Média, essa palavra quer dizer sincera. A etimologia dela, a origem dela é sincera. O que isso quer dizer? O artesão, quando ele fazia um boneco de madeira, de barro, e era perfeito, levava para ser vendido. Se porventura alguma peça quebrasse, outro artesão que trabalhasse com cera ia consertar aquele boneco ou aquele objeto com cera. Então era aquele objeto adulterado. O preço dele seria inferior ao original. E quando a gente fala isso, entende a palavra sincero, é aquele que não fica tutubiando, não tem duas palavras, é uma palavra só. Jesus já disse que o nosso falar é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E quando a gente é sincero, estamos dizendo que a gente não tem cera, crente. Cera quer dizer adulterar, colocar uma coisa aqui, uma coisa ali. Não é uma pessoa verdadeira. Quem entendeu, diga amém. Não é alguém verdadeiro. Fala uma coisa aqui, mas ali fala outra. Fala, mas não cumpre, não tem palavra. Aleluia. Isso está no pecado em Romanos capítulo 1, a lista de pecados ali, né, que Paulo fala, que diz que não tem palavras. Aleluia. Paulo diz: cheio de iniquidade, transgressão, são nécios, murmuradores, adúlteros, prostitutos, sem palavra, sem misericórdia. No versículo 32, Paulo diz: dos quais todos, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte. Não só quem pratica, mas quem consente. Aprova aqueles que não têm palavra. Fala uma coisa e fala duas, aí aprova. Então, quem faz e quem aprova é cúmplice. Aí Paulo diz que a sentença de Deus é morte, crente. É morte. Eita Deus. 2 Coríntios 12, Paulo diz que o diabo se transfigura em anjo de luz e envia mensageiros como se fosse da justiça. Satanás tem os pregadores dele, crente. Quer ver que o diabo está trabalhando? Quer ver que o diabo está trabalhando? Vem ministrar a palavra e vai te cobrar. A irmã Lindomar convida alguém para ministrar e diz assim: irmã, eu vou por 1.000, 2.000, 3.000. Isso foi Deus ou o diabo? O diabo, crente. Isso é discernimento de Deus. Jesus nunca cobrou por nada. E além daquele que prega o evangelho, viva do evangelho, Deus ordenou, mas não vai estipular. O ministério é pequenininho, fraquinho. Toma aqui uma oferta, irmão. Glória. Deus abençoe. E leva. Foi R$1 a oferta. Senhor, te agradeço por R$1. E não reclame nada. Vai dando glória a Deus. Diga amém por essa palavra. Amém. Mas já outros não. Estipula o valor. Isso é comercializando o evangelho. Isso é coisa de cão. Para enganar. Então veja o peso do tamanho da hipocrisia. Jesus diz: não julgue
Eu e você não pode olhar e julgar com o nosso senso crítico. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. A gente deve julgar pela palavra do Senhor. Olha, Deus diz assim, Deus diz assim. Aí Jesus diz, se tu julgar, tu vai ser julgado. Se tu medir, vão te medir também. Aleluia. Agora, se tu julgar e medir alguém pela palavra de Deus, é Deus que se responsabiliza. Dê glória a Deus, dê. Glória a Jesus. Aí ele dá na cajadada, hipócrita. Porque repara, olha, um argueiro que está no olho do teu irmão e não olha a trave que está no teu. Olha como hipócrita, a pessoa que é fingida, ela trabalha. Ela olha o teu erro, mas não olha o erro tão grande que está nela. Vê um argueiro, um erro que tu comete, mas numa trave o tamanho de um erro que ela comete. Ela não olha para ela mesma. Não, ela olha o que tu fizeste de errado. Teu cabelo tá na chapinha, tá na progressiva, tá parecendo um mico-leão, tá gordo, tá magra, tua roupa tá mal passada, tu tá assim, tua casa é feia, tua tinta se lá, e só repara o que é teu, crente. Mas não olha todos os defeitos que ela tem. Parece a quarta pessoa da divindade. Aí a cajadada é qual? Hipócrita. Falso. Falsa. Fingido. Fingida. Todo hipócrita é um ator. Veja quem trabalha no teatro. Quem trabalha no teatro é o quê? Um ator e uma atriz. Quem trabalha em novela. Então, é um personagem. Pergunta ao irmão, tu é verdadeiro ou tu é falso? É um personagem. É um personagem. Aleluia. Isso dentro da igreja está assim, ó. Eita Deus. Glória a Jesus. Dentro da igreja, embutido, ó. E se revela quem? Mateus capítulo 3, a parábola do semeador, o joio. E Jesus disse que o joio é filho de quem? Do diabo. Oxê. Mas Jesus disse que os ceifeiros queriam tirar o joio. Ele disse, não, no dia da colheita os anjos vêm, recolhe primeiro o joio, joga para ser queimado, depois pega o trigo e bota no seu celeiro. O joio, Jesus deixa ele crescer. Você já viu a planta do joio? Quem já viu? Nunca viu não? O joio é uma erva daninha. O joio, é porque aqui não tem um trigo para mostrar a vocês. O trigo, procura na internet, você vai ver que ele se parece muito com um trigo. Ele se parece muito. A diferença dos dois é que quando você debulha o joio, só tem palha. E quando você vai debulhar o trigo, a palha sai e fica o trigo na mão. Dê glória a Deus. Olha como o Senhor ensina a hipocrisia. Aleluia. Glória a Deus. Olha como ele ensina sobre a hipocrisia. Quando vem tribulação, perturbação, quando vem aperto, quando vem qualquer problema, sabe o que isso quer dizer? É Deus debulhando você e eu. Oh, glória! Só a nossa irmã deu glória. Eita Jesus! Aleluia! Aleluia. Aumente um pouquinho aqui o microfone, por favor. Aumente um pouquinho. Quando vem a debulha, deixa eu ver se é aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, aumentou. Glória a Deus. Quando vem a debulha na minha, na sua vida, a tribulação, os problemas, é Deus assim, ó, debulhando, ó, para ver se a gente é trigo ou é joio. E ele não sabe? Sabe. Para saber se tem os frutos ou se tem palha, crente. Oh, glória! Tá brincando com isso, né? Às vezes as pessoas vêm para a igreja e vêm só cheia de palha. E Deus quer fruto. Qual é o fruto? O fruto do seu espírito. Gálatas 5:22. Cadê o amor do espírito? Não é o nosso amor, é o amor de Deus. E outra coisa é o amor sacrificial. Eu já falei aqui a respeito do amor da outra vez. É você querer o bem do seu próximo. Cadê esse amor? Cadê esse amor? É a fé que o Espírito Santo mostra. Aleluia. É a alegria do Espírito. O Espírito é alegre. É a bondade dele. A mansidão dele. Oh, glória! Se pisar no seu pé, tu dá na cara, tu arranca a unha, dente, orelha. Tu é crente barraqueira, terra. Glória. Ei, irmão. Pega ela hoje, gritar na sua cara, o senhor vira Hulk, devolve. Isso aí é um gatinho. Mas são os frutos. Mas são os frutos. Para que quando Deus permitir vir debulhar,
Se eu estou aqui, ó, a tua bondade está aqui, se você é bondoso. Aleluia. Alguém foi ruim comigo e o Senhor manda ser bom. Eita, como é difícil, aleluia. Mas tem que ser bom com quem foi ruim com a gente. Mas é o fruto que Deus quer. Quem é ruim mesmo, está encapetado. Mas tu está com o Espírito Santo, aleluia. Tem que mostrar bondade. Eita, Deus grande. Aleluia. Em Romanos 12, Paulo diz: dá de comer a teu inimigo e dá de beber. Fazendo isso, vai amontoar brasas de fogo na cabeça. O que Paulo está dizendo? Se você fizer o bem a quem ele faz mal, vai fazer o seu inimigo passar vergonha. Brasas de fogo é fazer a pessoa ficar envergonhada. Eu te faço tanto ruim, ainda tu me ajuda. Jesus manda a gente amar o nosso inimigo. Aí veio, só essa palavra que quebrou. Aí o demônio que está na pessoa não tem força, porque tu fizesse a bondade. Olha o fruto da bondade de Deus aí, ó. Quem entendeu esse negócio? Aleluia. Glória a Jesus. Tem que apertar um pouquinho. Mas tem muita mulher aqui, tem mais mulher do que homem. Vigia nas roupas, sensualidade é palha. As irmãzinhas vêm tudo com roupa coxadinha, parece uma pamonha, toda apertada. E vem, olha. Vem desfilando. Vem desfilando. Cuidado, irmã. Cuidado, viu? Seu corpo, a Bíblia diz que é templo de quem? Templo de quem? Não é de Lindomar, não? Não é? Isso é diácono. Não é do diácono, não? É meu? É de Lula, é? É de quem? Eita Deus, aleluia. Ui, crente, é dele. É dele. Tem um caso aí do obreiro que só vestia a mulher Dodô, que era Dodoquinha, era a bonequinha dele. E ele fazia a questão da bichinha vir toda apertadinha e um salto, aquele salto bem grande. Toque. Aí o obreiro, o diácono no altar, quando olhava para aquela deusa grega, endoidou com cabeção. Ele não suportou, aí começou a cobiçar. Aí o irmão, o obreiro, também viu o diácono cobiçando a mulher. Aconteceu o que, irmão? Pau cantou, e de paulada. Não pensa que foi murro, tapa não. Foi barrote, um pra cima do outro. Mas sabe o que o obreiro disse? Também, olha como tu traz tua mulher. Tu quer que não olhe não, é? E aí? Ele tá tudo errado, porque ele cobiçou a mulher dos outros. É obreiro, ele não pode. Mas o outro é pior ainda, que trazia a deusa grega dele do jeitinho que ele queria, era o troféu, dentro da igreja. Então é sensualidade da igreja, isso é palha. Olha a hipocrisia aí, olha. Olha o fingimento de dizer que está em Cristo. Eita Deus. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. as coisas velhas Se passar. Esse que tudo Se vê novo. é tudo novo, crente. Teu cabelo é novo, tua fala é nova, tua roupa é nova. Oh, glória. Aleluia. Eu estava na vigília. Glória a Jesus. E na vigília eu pregando, de repente Deus disse assim: você, mulher, irmã, que gosta de usar lingerie, fio dental, é pombagira no seu couro. Tire que seu corpo é templo do Espírito Santo. Olha, só vê as irmãs. Olha, se ajeitando pra cá, se ajeitando pra lá. Até sua lingerie muda. Dê glória pra Jesus, Deus. Homem não, homem usa normal. A irmãzinha não pode vir com o vestido decotado. Não brinque não. Eita Deus. Glória a Jesus. Matando. Hein? Quem tá nela é Jesus, é o pombal. É o pombal, irmão. Tem igreja que permite. Isso aí eu não vou falar não, porque tem igreja que permite, tem igreja que não aceita. Aleluia, glória a Não é? Jesus. Isso é costume de denominação aí. Tem igreja que deixa brinco, não é? Tem igreja que não deixa brinco, tem igreja que deixa irmãos usar calça, outra que não deixa. Isso aí é costume e não vou aqui tocar nisso não. Isso aí pertence à direção da igreja. Isso não toco não. Eu estou dizendo a sensualidade que é do diabo. O diabo, porque o diabo... olha, a sensualidade é o pecado da luxúria, que é um dos 7 pecados capitais. É a luxúria, é o culto ao teu corpo. Tu olha no espelho. Aí tu tchan, tchu. Tô linda. Mas tá linda pra quem? Tá linda pra quem, irmão? Por isso tantos atos de adultério dentro da igreja. Glória a Jesus. É, não é, meu amado? O pastor tem a esposa do pastor. A esposa do pastor faz trabalho de Detran, só tem lombada, bucho quebrado, desmantelada.
Aí vem a bonitinha, cheirosa, perfumada, arrumada. O cabelo chega, o ventilador e a bichinha. Aí ele tá ali, ó. Pode ver, mulher. Se desmantela, fica logo se tremendo. Por quê? Porque o diabo tá trabalhando, olha. Eita, Isso Deus. tudo aqui é hipocrisia. Glória a Jesus. É fingimento. Quando eu dirigia culto, um irmão foi convidado para pregar no domingo. Aí antes de ele ser convidado, uma bonitinha dessa, eu sempre digo isso quando eu tenho oportunidade, veio visitar a igreja. E ela vinha com a mini saia, viu? E ela sentava na frente assim, eu quando dirigia o culto, ou quando os irmãos dirigiam escalado, ela sentava na frente e cruzava as pernas assim, feito o irmão. Só que ela não cruzava assim, ela cruzava com a coxa em cima da outra assim, ó. Poxa, eu acho que uma coxa dela era duas da minha aqui, ó. E a bicha tinha umas coxonas. E além da mini saia, ela vinha com tomara que caia. Amado, meu querido. Olha, tomara que caia, o decote, tá. Se ela sentava na frente assim, viu? Pai celestial, Senhor. Aí ela gostou da igreja e continuou visitando e disse que ia fazer parte. Pessoal, tem muita gente casada aqui. Ó, fala com aquela mulher ali, que tá com capeta no couro, muda aquela roupa, e não sei o que. Aí falou. Aí ela tirou a saia e botou uma calça. A calça foi pior. A calça bem apertada, bem acorchada. Aí um domingo um pastor veio pregar. Foi convidado, foi pregar. Aí terminou a ministração, aí fizeram a fila, não é? Tem irmão que gosta de fazer para pedir oração. E ela foi para a fila. Quando ele estava orando pelos irmãos, ungindo, orando, orou por ela, irmão. Mas depois que ele orou por ela, depois daquele domingo, ele teve 2 filhas com a irmã. Teve 2 filhas depois daquele domingo. Eita, Jesus. Largou a Misericórdia. igreja, traiu a mulher, se envolveu com essa mulher, ela sai da igreja. Você está brincando, né? Hipocrisia, né? Ele era o hipócrita, estava pregando que não vivia, e ela pior ainda. Aí depois se separaram, aí a mulher dela arrumou outro homem, e aí desmantelou-se. Mas veja como é sério, quando o diabo entra na sensualidade, é hipocrisia nas roupas. Jesus nunca foi sensual, porque isso é do diabo. É luxúria, é o culto ao teu corpo, tua barriguinha tanquinho, teu decote. E pior que tem igreja que permite, e não reclama, não repreende nada. Eu não sei vocês aqui, como se vocês fazem fardamento. Ai, irmão, ô Jesus, porque o tempo é muito pouco, meu pai. São 16 anos, irmão, é cada história. Mas as irmãzinhas gostam de se vestir apertadinho. Eu nunca vi isso, irmão. Como a igreja permite, o pastor permite. A esposa do pastor não fala nada. E gosta de se vestir apertadinha. Gosta de ver a marca da calcinha aparecendo. E parece uma cobra cascavelando andando, olha, se requebrando. Aí não lê o que a Bíblia ensina. Isaías capítulo 3, versículo 16, meu irmão, meu diácono. Sabe o que Deus diz ali? Isaías 3, 16. Vai pegar as mulheres de Israel que andam cascavelando, ó, dançando, se requebrando. Deus diz, ao invés de beleza, feiura. Ao invés de cabelo comprido, calvície. Ao invés de vestido precioso, pano de saco. Eita, Deus. Glória a Jesus. Ao em cima das mulheres soberbas e vulgares. Tá lá, Isaías 3,16. Depois lê em casa, olha, Deus, olha. O povo não lê isso não, lê nada. Lê Salmo 23, Salmo 91. Só lê o que quer, só lê o que quer. Mas esquece que o Deus que você adora é santo, é puro. Aleluia. Glória a E Jesus. que não aceita a hipocrisia, crente. Isso tem que ser arrancado de nós. Fingindo da glória, mas da glória é coisa nenhuma. Fingindo ser crente, mas não é crente coisa nenhuma. Na hora do aperto, plá, solta um palavrão. E uma irmã que estava na prova, aqui irmão seu Fabrício, um aperto. E um dia a filha dela, quando entrou, ela estava na cozinha e lavando o prato, não aguentou a pressão, soltou um palavrão. Quando ela soltou um palavrão, a filha dela viu uma mão assim, ó, entrando com um presente. Quando ela soltou o palavrão, a mão voltou assim, ó. Eita, Deus. No ano 2025, até hoje, essa mão nunca mais voltou para dar o presente à irmã. Na hora que o Senhor estava abençoando, a filha dela viu, ela, pá! Palavrão, perdeu a bênção. Dá glória, aleluia, mas a boca está cheia de palavra podre. Como está a tua língua? Eita, Aqui tem Deus. azeite do céu para purificar a linguinha. Eita, que glória sai murcho, né?
Isaías capítulo 6, quando ele viu o rei Uzias, ele pregava, né? Capítulo 1 até o capítulo 5, ai de Israel, ai do pecado, ai não sei o que lá. Mas quando ele viu o céu aberto e os serafins louvando a majestade santa, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, ele disse, ai de mim que vou morrer. Aí o serafim foi lá, pegou a brasa do altar, glória. Abra a boquinha. Aleluia! Glória a Deus! Está purificado a tua língua. Quem irá por nós? Ele diz, deixe-me aqui, envia-me a mim, glória. Nesta noite o Senhor também tem brasa, é a palavra, é fogo, para limpar a língua, para Deus te usar, glória. Tem porção de brasa, de fogo acesa na língua de crente, para você não soltar palavrão. Tá na comissão, mas solta palavrão. Cuidado, aqui tem fogo e o fogo pega na língua, a língua queima. Aleluia! Glória a Jesus! Pergunta à irmã, como está a tua língua? Pergunta como está a tua língua. Eu estava dizendo aqui sobre as vestimentas das comissões. Eu vi um bocado, já vi uma tuia. Eu já preguei uma que não adiantou de nada, viu? Quando foi na festividade, tudo arrochadinha. E o baixinho e as coisas baixinhas. E a sensualidade, olha. Qualquer marmanjão que olhar o outro que não pode ver mulher, fica logo se tremendo. Babando. Pega ele. Deus está recebendo e Deus é sensual, crente. A irmã Lula está aqui. Me domar está aqui, olha. Veja a roupa dela, decente. E temos que ser decente. Aleluia, glória a Jesus. É pau, crente. Quer morar no céu? Pergunta, irmão, quer morar no céu? Diga assim, te santifica, diz. Aleluia, glória a Jesus. Santifica. É pecado da hipocrisia. Eu estou aqui ó, com o meu esboço, tenho guardado há anos aqui esse meu esboço. Não lhe guardo nada. Porque isso aqui é mais ponto de doutrina, dou mais estudo sobre a hipocrisia. Então é um pecado de atriz, de ator. Já vi um que chegou assim na minha mão. Abre a mão, amado. Ele abriu a mão assim, eu abri minha mão. Aí ele, ó o ouro. Que minha mão brilhou mesmo, Eu disse, mas Jesus, que mistério é esse, né? Mas é o quê? Isso é um truque da maracutaia. Quase que eu caí nesse cambalache. Soprou mesmo assim, ó. Deus mostra prosperidade. Soprou. E eu não vi meu ouro, não. Foi aquele negocinho de ouro. Tudo mentira. É? Pronto, Abre Lima, a gente também era. Aleluia. Lá da de São Paulo. Sim, a gente também era de lá, glória. Pastor Ezequiel, você conhece. Já de São Paulo. Pronto. Olha aqui, ó. Pronto. É bom que ele é da Abreu. Aleluia. Então veja. Aleluia, glória a Jesus. É o pecado, a hipocrisia, é libertação. É libertar da falsidade. Dá um abraço para você, por trás está metendo, olha. Lá na Abreu a gente passou um estreito desse. O irmão orou por nós, o presbítero pegou a aliança, falou até em mistério. Ele disse glória a Deus. Daqui a pouco ele mesmo estava cavando o meu buraco e a dela. E aí? E ele mesmo, mau obreiro, colocando a congregação, olha, ao ralo. Foi necessário o coordenador da área tirar ele, substituir. E aí? Eita Jesus. Está abraçando a gente, mas por trás, olha, apunhalando teu nome sendo jogado na lama, falando mal, e está dando glória, aleluia, e tomando ceia, crente. Glória a Jesus. E dizendo que está em comunhão com Jesus. Tá, diga assim, não está com Jesus, diga. Não está com Jesus. Está com Genésio Jerusa. Jesus não está não. Jesus não está não. Aleluia, Jesus. Lucas 6,46, Jesus diz assim, ó. Vós me chamais de Senhor, Senhor, mas não fala o que eu mando. Eita Deus, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Veja Jesus. como é grave. É um pecado só, viu? Tem tantos.
um só que o Senhor condena. Para finalizar, em Mateus capítulo 15, Jesus está passando, está com fome, e ali pega o pão e come o pão do sacerdote. Aí o sacerdote dos fariseus não aguenta um negócio desse. Aí diz que ele está errado, que isso é sábado, não pode comer. Aí Jesus dá logo a cajadada. Aí Jesus diz assim: e Davi? Davi não comeu o pão do sacerdote, que não podia? Aleluia. 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 Ele diz assim, Glória a Jesus. Mateus 15, 7. Hipócritas. Está lá, hipócritas. Vocês invalidam a lei de Deus pela tradição de vocês. O que contamina não é o comer sem lavar as mãos, mas é o que sai, que a boca fala, o coração está cheio. É o coração cheio de falso testemunho, adultério, prostituição, blasfêmia, furto. Isso é que contamina. Mas comer sem lavar a mão não contamina. Mas a palavra ali no versículo 7: hipócritas, quebra a lei de Deus porque vocês inventaram. Não brinque não, que tem muita igreja que inventou muita coisa e tira a palavra de Deus no século 21, viu? Tira muita coisa que está escrita, porque eles inventaram. Eles inventaram. Colocou tradições. Aqui só pode assim, aqui só pode assar, aqui só pode frito, só pode cozinhar. Tem o pastor José Wellington, o presidente da CGDB lá. Ele num vídeo, ele disse assim: a nossa tradição, o nosso costume é obreiro não usar barba. Atenção, isso está na internet, que foi filmado e está lá publicado. Obreiro não usa barba. Que negócio nojento é esse, irmão? E muito filiado da CGDB, pastor que usa barba, que faz parte. E houve uma reunião por causa dessa palavra do pastor, e foi um desmantelo ali em Belém, por causa dessa palavra do presidente. Olha, invalidando a lei de Deus, porque o obreiro não usa barba. O obreiro que usa barba para ele é nojento. Oxe, aí eu disse: meu Deus, quando ele chegar no céu, vai ver o dono da igreja barbudo. Ô, Jesus vai estar assim como eu, como o diabo aqui. O dono da igreja é barbudo, irmão. O dono. Aleluia. O dono. Glória a Jesus. O dono. Cante o foro de arreda. Aleluia. O dono Glória é a Jesus. O dono é barbudo. Que vergonha vai ser para José Wellington. Hein? Não pode, é nojento. Aí uma reunião dos próprios assembleanos lá, entre eles lá. Uma reunião, enfim, sei nem o que deu. Mas os pastores não gostaram não. Veja, quebra a lei de Deus por causa de barba. Você sabia que quem tirava a barba eram os egípcios? Sabia disso? É uma cultura egípcia. Quando alguém morria, os egípcios deixavam a barba crescer, de luto. O hebreu era barbudão. O hebreu ortodoxo, ele é barbudão. Quando alguém morria para o judeu, tira a barba, luto, o oposto do egípcio. Aí a gente tira a barba por causa do costume da igreja, ensina assim. Mas se a gente deixar crescer, é sujo, é podre. Aí Jesus chama de quê? Hipócrita. Aleluia. Pode usar barba. Aleluia. Glória a Pode usar, Jesus. não pode usar barba, não pode usar bigode. Como é que é isso? Como é que é isso? Cabelo curto não pode, tem que ser cabelo longo. Ai, tanto história que não dá para contar não. Irmã que já cortaram o cabelo já foi disciplinada. Que cortou o cabelo. Mas outra igreja deixa cortar até curtinho, tem de homem. Mas aqui não pode. Enfim, o Senhor chama de hipócrita. Está sendo um ator. Porque isso não é ordem de Jesus. Isso é costume que o homem colocou. Aleluia. Aí ele chama de quê? Hipócrita. E se é hipocrisia, hipócrita não entrará no reino de Deus não. Veja como é grave esse pecado da falsidade. Fingir uma coisa é outra, crente. Aleluia. Não sei se dá muito glória não, mas a palavra do Senhor. Aleluia. É o pecado Glória da a falsidade, Jesus. gente. Eu falei aqui outra vez aqui, na Covid, as irmãs se abraçaram, o pastor viu ali, se abraçou, foi na minha casa para almoçar, aí depois chegou lá. Quando deram as costas, vai para lá, cobra, eu vou na tua casa. Mas acabaram de se abraçar, dando beijo. Mas quando virou as costas, e o pastor ouviu tudo, vai para lá, cobra. E eu vou almoçar na casa dessa cobra.
Como tu vai sair daqui nessa sexta-feira? Aleluia. Glória a Jesus. Como tu vai sair nessa sexta-feira? Fique de pé. Você quer descobrir quando alguém está com hipocrisia, entranhado? O mentiroso nunca olha no olho. Olha, meu amado. Quem é mentiroso? Quem é falso? Quem é hipócrita? Quem vive fingindo? Você está com a verdade? Olha, ok. Se a pessoa estiver encapetada, ela não vai olhar no seu olho, não. Ela não olha. Ela baixa a cabeça, desvia o olhar, corre. Não quer nem assunto. Glória. Aleluia. Isaías 25, 7. Deus diz assim: as máscaras das nações vão cair. Tu crê que nessa sexta-feira Deus arranca a máscara? Eu creio, Jesus, porque tu és fiel. Tu crê que Deus arranca a máscara? Não te espanta não, máscaras vão cair, crente. Máscaras vão cair, máscaras vão cair, máscaras vão cair. Até no ministério, máscaras vão cair. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Máscaras vão Glória a cair. Jesus. Máscaras vão cair. Aleluia, Jesus. Aleluia. É Deus que arranca. Glória a Deus. Em Atos 23 está lá um sacerdote chamado Ananias. Paulo é levado para o Refex para dar o testemunho de Jesus. Aí quando ele olha o sacerdote, Paulo apanha. Aí Paulo diz assim: ai de ti, parede branca, ou parede embranquecida. Aí ele apanha. É assim que tu fala com o príncipe, com o sumo sacerdote? Aí Paulo diz: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, mas diz a história que ele corrompeu e usurpou o sacerdote. Era um bandido. Aí Paulo diz: está escrito: não blasfemarás contra o príncipe do teu povo. Eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Mas Paulo chamou ele de quê? Parede embranquecida. Era um ditado, era um provérbio para chamar os hipócritas. Parede embranquecida. Tem muita gente que é parede embranquecida, crente. Fingida. Usurpa uma posição que Deus não deu. Usurpa uma cadeira que Deus não deu. Usurpa um ministério que Deus não deu. E está dizendo: foi Deus que mandou ungir, foi Deus que mandou levantar, foi Deus que mandou ordenar, sem Deus ter mandado nada. Tu crê? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Sem Deus ter mandado nada. Eita Deus grande, glória a Jesus. Aleluia. Mas é esse pecado que Deus manda a gente vigiar. Cuidado com a falsidade, cuidado com o fingimento. Seja Glória a verdadeiro. Deus. Doa em quem doer. Ninguém gosta de você, problema. O negócio é o Senhor gostar. Aleluia. É Ele se simpatizar contigo, crente. Não adianta de nada a gente ser falso aqui, ter alguma coisa, daqui a pouco vai parar no inferno. E o Senhor diz: a parte de mim nunca vos conheci. Aleluia. Por isso que é com libertação, é para libertar. Aleluia. E todo fingimento. Olhar no olho, olhar, falar com o irmão, mas o coração, olha, está virado. Está inchado. Aleluia. Abraçar, mas não abraçar com amor. Eu abraço bastante de tu. Eu te abraço porque Jesus manda. Olha para aí, vai. Eu te ajudo porque Jesus manda. Se Jesus mandasse, eu nem te calhava a tua cara. Olha para aí, meu. Olha para aí. Vai lá o crente carnudo. Aleluia. É hipocrisia pura. A gente se desligou, amado, porque o que valia era dinheiro. E a gente achou por bem sair. Aleluia. Não quer saber o dom que Deus deu. Não quer saber a generosidade, a sinceridade. Não tem que ter dinheiro. Mas o Senhor te ama liso, lisa, sem com dinheiro. Aleluia. Tu crê? Tu crê, crente? Tu crê, crente? Aleluia. Crê, Glória a crente? Jesus. Glória. Máscaras cairão de quem está com hipocrisia, de quem está com fingimento, de quem está com duas caras. Deus não deixa a gente enganar, a gente se engana se a gente quiser. Uma irmã disse assim: não confia nesse evangelista. Deus conversa. Uma benção. Vai para casa, come, só falta dormir. Mas Deus me alertou, não alertou? Eu não quis acreditar. Paguei um preço com esse evangelho que você não tem noção. O ministério deu, sabe quantos anos o ministério deu? 10 anos para aprumar ele. 10 anos. Cambalacheiro. Um pastor foi atrás dele, chamou polícia. Olha. Mas Deus me alertou? Eu não quis acreditar, irmão. Eu não quis acreditar, não. Mas nessa noite Deus está até alertando. Aleluia. Máscara vai cair. Glória a Jesus.
Mas às vezes tu pensa quem é, não é nada, viu? Finge que é, finge. E quem não é, é. Aleluia. Para terminar, uma irmã pulava, missionária pulava, o mistério trouxe dela lá. Aí ela foi para a casa de uma irmã. Aí quando chegou na casa da irmã, começou a falar de pornografia. Que era assim, que era assado, que era feito, que era cozinhar. E a irmã, olha, e é, fala mais. Ela decorda. E a missionária botou tudo para fora do pombal que estava nela. E aí? Mas estava na igreja marchando? Não estava na igreja profetizando? Estava na igreja. E aí, crente? Mas na casa da irmã, olha, se revelou quem era. Tu crê que Jesus vai fazer se revelar, crente? Aleluia! Como eu creio. Que palavra gostosa de falar. Jesus vai revelar quem é, viu? Não se espante não, porque aqui o Espírito Santo mostra e revela. Deus te mostrará quem é o verdadeiro coração. Quem é o verdadeiro caráter, crente. E Deus não vai deixar você decepcionado nem decepcionado. Ele alerta, ele avisa antes que aconteça. Aleluia. Para quando acontecer, você saiba que ele lhe alertou, que ele lhe avisou. Sabe a ver com essa palavra, meu querido? Deus no ministério também vai lhe mostrar, vai lhe revelar, para você não ficar enganado. Olha, porque tem muito trambiqueiro que o senhor só vai ter valor se o senhor tiver, olha, dinheiro. Quer saber que o senhor prega, que Deus lhe usa? Isso não interessa não. É saber se lá o talão de obreiro, o senhor coloca dinheiro lá. Mas Deus vai lhe mostrar, Deus vai lhe mostrar. Sai daqui com essa palavra, aleluia. Sai daqui com essa resposta dos céus. Se você está na sincera, e eu termino, Salmo 18, é um cântico de Davi. Davi diz ali que Deus é sincero com quem é sincero, verdadeiro com quem é verdadeiro, e perverso, ele é oposto. Então Deus é sincero com quem é sincero. Seja verdadeiro. Senhor, eu estou assim, Senhor, eu estou assado, Senhor, está difícil, eu não estou gostando. Fale, porque ele é o Pai. Bota para fora. Não fique enrolando Deus não. Senhor, está doido aqui, Senhor, não gostei disso, Senhor, está ruim, Senhor, está assim. Senhor, seja sincero. Seja sincera. Aleluia! Vá na glória, fingir algo para Deus. Como a mulher tirou o homem, entrou mascarada e Deus fez o profeta. Diga ela aí, ó. Por que tu vem disfarçada? Saber que muita gente pro culto disfarçado, crente. Vem disfarçada. Aí Deus diz, por que vem disfarçado? Aleluia. Glória! Seja sincero, aleluia. Seja verdadeiro. Não enrole Deus em nada. Aleluia. Mas quem tiver com essa máscara, sai daqui com essa resposta do Senhor. Máscaras vão cair. Faces serão reveladas. Não te espanta não. Deus só vai mandar tu se afastar. A Bíblia manda, se afasta. A senhora crê? Se afasta. Se afasta. Se afasta. Se afasta. Aleluia! Glória a Deus. Afasta. Tu crê nesse negócio, gente? Eu creio. Toma posse. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Conforme com essa era, por isso espera, em Deus espera. Glória a Deus, palavra gloriosa, né? Palavra de libertação, de estudozinho, né? Irmão, Deus vai tirar muita máscara, viu? Eu creio. É confirmação. Glória a Deus. Vem, camarama. Glória a Deus. Ninguém engana Deus, não, menino. Quando alguém está pensando que está enganando a ele, a pessoa está se enganando a si mesma. Aleluia. Foi eu de um jeito ou de outro, Deus tira a máscara. Glória! Ele tira o pano, ó, e mostra. Ai! Puxa o tapete. Ai! Ele puxa o tapete. Glória! Por isso que é bom ser sincero. Aleluia! Glória a Jesus. Tem intimidade com Deus. Aleluia. Ontem mesmo eu estava dando um estudo aqui às irmãs. Eu falei o que Deus mandou. Não foi não, irmã? O estudo foi uma bênção, não foi não? Ensinamento. Eu disse, é assim que Deus me usa. Glória a Deus. É assim que Deus me quer. Deus não me quer alisando, não. Porque quando Deus mandar eu ir, eu vou. Pode ser até ser o presidente Lula. Se ele disser, vai em Brasília lá falar com o homem, eu vou. Sem medo. Se ele der a ordem, eu vou. Aleluia. Né?
Porque tem pessoas, irmão, que não gostam quando você é sincero, não. Não quer nem coja com você. Aleluia! Agora, Glória a quando Jesus. você compartilha com a bagunça, com a falsidade, com a fofoca, todo mundo é junto de você. Né? É na sua casa 24 horas. Dentro da sua casa. Para saber a tua vida. Eita Deus. Para sair para fofocar lá fora. Aleluia. Aí vem para dentro da tua casa, Pai do Senhor, irmão, dá aquele abraço, aquele beijo, aquele cheiro. E lá fora teu nome rolando. Eita Jesus. É verdade. Aleluia. É por isso que Deus não deixa eu só. Minha vida é deserta. E quando quer, Deus não deixa. Quando eu quero, Jesus não deixa. E quando a pessoa quer, Deus não deixa também. Veja que mistério. É o cuidado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome. A gente tem que ter muito cuidado. Aleluia. Muitos cuidados. Aleluia. Glória a Aleluia. Jesus. Com os serpentes, com os lobos, com os leões. Aleluia. Em todo canto tem. Isso é em todo canto. Até dentro da nossa casa. Glória. Tem que ter cuidado. Tem que saber levar o urso na mão. Capeta na mão. Você tem que saber lidar. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Vamos agradecer. Kézia agradece. Aleluia. Glória a Jesus.